Hoje é a segunda parte do vídeo onde eu respondo perguntas feitas lá no meu Instagram, como por exemplo essa aqui: por que tudo que o Barsi fala só vai ladeira abaixo, como Cosan, IRB, etc. Então vamos às perguntas, só que eu não vou começar com essa não, vou começar com as questões aqui fiscais. Então o Guilherme perguntou: os rombos fiscais do Molusco vão afetar também os bancos e as elétricas? Tem outras perguntas sobre o rombo fiscal, como é que ele vai ficar em 2025, o que esperar, né? As ações vão continuar a cair. Tem várias perguntas aqui relacionadas um pouco a esse macro da questão fiscal ali do Lully, né? Então vamos começar por ela. No caso das elétricas é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim elas tendem a sofrer também. Primeiro que tem toda aquela comparação do mercado com outros ativos que não tem nada a ver, renda fixa, mas o mercado faz tipo de comparação. Tem os próprios gringos, que a moeda não para de cair, eles têm um risco maior aqui ao real, né? Tem também a questão de as empresas elétricas, elas tendem a ter uma dívida aqui um pouco mais pegada, porque são setores mais previsíveis. Mas exatamente por ser setores mais previsíveis, reajustados pela inflação, às vezes automaticamente, como no caso das transmissoras, quase automaticamente nos casos das distribuidoras, e um pouquinho mais ali cadenciado pelo nível de mercado no caso das geradoras, nós temos aqui empresas que são resistentes em termos de receitas, mas a dívida tende a dar uma certa pressão nelas, né? E elas estão aqui então suscetíveis também a sofrer um pouco nesse período. Então pegando aqui como exemplo a CPFL Energia, olha só como ela vem caindo, né? Ela vem caindo ao longo de 2024, ela acelerou suas quedas aqui ali no mês 9, quando começou aquela questão do corte de gasto, vai vir, não vai vir, vai vir, não vai vir, e depois veio uma porcaria, ela caiu bastante, então agora atingindo os valores de 31,30, mesma coisa a Engie, né? Ela vem aqui no último um ano caindo, 15,8%, e do topo aqui, olha só, 47 e ela foi para 35. A Engie sofreu uma queda mais forte, porque ela tem uma dívida um pouco maior também, e a Engie é até mais surpreendente o nível de queda, tá? Porque se você for ver os últimos tempos aqui, eu abri posição na Engie depois ali da pandemia, nesses fundos, eu até falava, puxa, eu acho que eu peguei umas oportunidades raras aqui da Engie, né? Depois dessa alta aqui, é raro ela chegar a preços menores que esse. Acontece que o governo Lula conseguiu, ela tá 35,62, descontando o dividendo, obviamente, né? Ela tá a preços mais baixos do que os 36 ali, mais ou menos, que eu fui montando a posição, 37, então olha só, 35,62 sem considerar dividendos está nas mínimas, né? A CPFL Energia não está nas mínimas, eu me lembro muito bem na época que eu fiz o vídeo da CPFL Energia, estava 26, 27, eu falava, é ridículo, ninguém tá vendo essa elétrica, não sei o quê, não tinha views, era ridículo os vídeos, ninguém assistia, né? Mas tá aí, né? Ela tem uma alta explosiva e essa queda não foi o suficiente para levar ela nas mínimas, mas isso não significa que ela não esteja barata, é porque realmente ela estava ridícula aqui, estava esquecida aqui, né? Foi o único período que eu acabei praticamente comprando CPFL Energia, eu dei uma segurada, mas a CPFL Energia ainda está no meu radar agora, com essa queda eu volto a olhar ela, mas eu ainda dou prioridade à Engie, né? Mas a CPFL Energia talvez faça mais sentido para vocês que gostam mais de dividendos aqui do curto prazo do que a Engie, porque a CPFL Energia ela pagou 2,75 e curiosamente exatamente o valor idêntico que eu precificava de dividendos para ela em 2024 e eu prevejo mais dividendos bons em 2025 e já vou falar aí para você, tá? Já tá lá para membros do canal, inclusive na planilha, né? Bom, então o que fez aqui a CPFL Energia? Desde que assumiu a State Grid, o controle da empresa em 2017, a empresa se transformou, os lucros da empresa não pararam de subir, a alavancagem reduziu e outra coisa aconteceu muito, o atendimento. Eu sou atendido pela CPFL Energia, é incrível como eu tinha um problema antigo que os fios na minha região onde eu morava batiam um no outro, desligava a energia toda hora, anos nessa desgraça, eles demoravam para religar ali, né? Inacreditável. Chegou a State Grid, mas assim, em questão de meses, o pessoal reclamando, eles foram lá e simplesmente encaparam o fio ali, naquela região que acho que o espaçamento estava ruim de um poste e outro, mas enfim, foi o suficiente para resolver o problema, nunca mais caiu energia lá por conta disso. Então, assim, isso é uma demonstração como uma empresa fantástica, tanto para o cliente quanto para o investidor, afinal esse retorno aqui é espetacular, né? Então ela está com um PVP de 1,77, um dividendo de 8,80 e vai chegar próximo ali dos 10, um spoiler que eu já vou comentar, olha só, o PVP de 1,77 é bem abaixo da média dela, o PL de 6,57 é bem abaixo dos 14,9 dela, né? Porque é uma empresa que está crescendo muito os resultados e meio que a cotação não está acompanhando o mesmo ritmo, e ela acaba ficando com múltiplos bastante bacanas, mas
vamos admitir também que ela vai desacelerar esse crescimento, não vai dar para continuar todo esse crescimento aqui. A desalavancagem foi importante. Às vezes uma empresa ali com uma dívida, né, fica meio esquecida, e aí a empresa... O caso da CPFL Energia é curioso, é que ela já estava se desalavancando, já estava mais bacana ali, o mercado demorou para olhar ela, né? Às vezes acontece isso. Às vezes você pode ter uma empresa que o fundamento ali atrapalhava um pouco, ele melhora esse fundamento e o mercado dorme. Aí depois, quando acorda, dá uma disparada ali de repente, né? A CPFL Energia então atua em distribuição de energia, geração de energia, transmissão de energia e comercialização, que eu meio que considero aqui praticamente, né, parte de geração. Distribuição de energia é o maior EBITDA, né, mas como as margens são menores, em termos de contribuição por lucro ali, dá para a gente entender que a geração também é muito importante, tanto quanto a distribuição. Mas a distribuição ela tem um problema, entre aspas, né, que é a renovação. Embora esteja ficando mais tranquila essa situação, o Dilma de Minas Energia ele até parou de aparecer na mídia, né? Parou de fazer as bagunças dele ali, que tem tanta bagunça no governo que ele já nem tem mais espaço para fazer a bagunça dele ali. Então está aqui as 3 concessões de distribuição de energia da CPFL Energia, 2 vêm em 2027, a ser negociada no governo do Lula, enquanto uma aqui em 2028, né? E por que eu digo que está mais tranquilo também? Porque pensa comigo, que eu já disse várias vezes para vocês, todo mundo fala, distribuidor é o pior da energia, não é bem assim, elas têm uma vantagem na hora da renovação, mesmo tendo um Dilma de Minas Energia com elas, o que acontece? Elas investem tanto e tem muito investimento não amortizado, então o que aconteceria é o seguinte, para sair essas empresas, o governo teria que pagar uma indenização muito grande, né? Óbvio que essa indenização provavelmente seria coberta por uma outra empresa que pagaria a outorga, né? Mas assim, é uma dor de cabeça para o governo que está com a corda no pescoço até a tampa, né? Que não vale a pena correr esse risco. Existe o risco, inclusive, da outorga ser menor do que a indenização que ela pagaria aqui para essas empresas, né? De distribuição de energia. Indenização entre aspas, né? Os investimentos ali e tudo mais. Então, não fecha essa conta para o governo. Então não tem por que ele avançar muito nesse populismo. Então eu acho que vai ser tranquilo aqui. Mas é bom ficar no radar, porque assim, governo é governo e tá aqui a renovação é sempre uma dor de cabeça extra quando o governo é muito populista. Então, por um lado, esse descontrole fiscal do governo acabou ajudando aqui na renovação das distribuidoras, por isso que as conversas avançaram bem ali com a Energias do Brasil e devem ir ali tranquilo com a CPF Energia. Pelo menos tranquilo em relação ao que a gente estava imaginando, um caos que o Dilma de Energia estava falando, né? Só que aí na hora de ver a realidade, você acha que vai querer gastar mais dinheiro? Não vai, né? Então, enfim, vamos continuar aqui, voltando até um pouco mais naquela questão fiscal e tudo mais, para a gente partir para a próxima pergunta. E a gastança continua, né? Só para a gente ver aqui aquela ideia de jirico, né? De você isentar 5 mil sem dizer direitinho de onde vai vir esse dinheiro, né? Porque, de novo, aquele acima de 50 mil não vai fechar as contas. Olha o quanto de rombo que passaria a ter a mais, né? Porque partiríamos desse pessoal com isenção para este pessoal aqui, né? Então seria uma mudança tão grande para apenas essa fatia da população bancar tudo, não fecharia as contas, teríamos aqui um rombo estimado de 51 bilhões por ano, né? Então ele faz uma economia de 70 e poucos bilhões em 2 anos, calculado ali, com uma continha de padoca, de padaria das piores ali, porque já disse inúmeras vezes que aquela conta não fecha, porque eles estão precificando um PIB que vai subir 3% todo ano e não é assim, né? Então olha só, 51 bilhões já de cara ali por ano. Tá de sacanagem, isso só pode estar, né? Enquanto isso, o Lula gastando para tudo quanto é lado, como por exemplo a Lei Rouanet, que vai sustentar os artistas, que vai sustentar a Globo, a SBT, a UOL, né? Puxa, o UOL tem que viver desse dinheiro aqui, né? Essa mídia comprada brasileira, eles precisam comprar a mídia, comprar os artistas, né? Por isso que a gente vê tanto artista fazendo L. Pô, é que eu tenho uma índole muito forte, mas assim, puxa, será que eu fico pensando, será que eu quebraria aqui meus princípios se tivesse alguns bilhõezinhos na minha conta para eu fazer o L? Não sei, né? É difícil, é tentador, né? Então os caras fazem o L mesmo, porra, vai ter dinheiro no bolso, aí que se dane o pobre, né? Mas eu acho que eu não conseguiria fazer isso que esses caras fazem, tá? Mas enfim, o Lula deu uma turbinada monstra aqui na Lei Rouanet e por incrível que pareça, até a Dilma, estocadora de vento, não era tão fã da Rouanet não, cara. Deu uma diminuidinha aqui no negócio. Também tava indo pro buraco o Brasil, né? Veio o Bolsonaro, aí despencou, não é minhas palavras não, Poder 360, olha aqui os números, né? Despencou essa farra aqui do dinheiro, e aí veio, né,
o Lulis e falou, não, peraí, vamos, caralho, ele saiu de 3, não é possível, cara, ele saiu de uma média de 3, sei lá o que, para 17,5, 16,9, isso é uma sacanagem, você tá sendo estuprado, aí fica fácil você como âncora da TV falar, você não deve nada pro Brasil, Lula, vá pra... Dama de Ferro em um discurso histórico, 1973, e ninguém conseguiu até hoje contestar isso, porque é a lógica. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Então a gente pode ver a inflação disparando, a picanha na máxima aqui, o café na máxima dos últimos 50 anos. Não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas pagadores de impostos. Se não está sendo criado imposto suficiente para cobrir a gastança do governo, o que vai acontecer é a inflação. Então, inflação e impostos é a única saída para cobrir aquela gastança toda do governo, inclusive essa Lei Rouanet e várias outras besteiras que o Estado faz, Estado cheio, corrupto, gordo, né? É nós que pagamos, com inflação ou com imposto. Mas voltando aqui, encerrando já esse assunto de elétricas, no caso da CPFL Energia eu espero um dividendo de cerca de R$ 2,95 por ação, que vai dar ali cerca de 9,5% de yield no ano, enquanto a gente entra aqui nessa pergunta então, trocar Taesa por Eletrobras em função das projeções de dividendos no médio prazo, essa pergunta foi feita pelo Francisco e precisa ter muita calma aí na hora de fazer essa escolha, né? A Taesa foi uma empresa que deu uma disparada ali, puxada também pelo IGPM, bons resultados e ótimos dividendos, depois teve essa queda também puxada pelos dividendos, que deu uma diminuída, e também por conta ali do IGPM, né? E aí o IGPM já tá ficando tranquilo, esse é o primeiro ponto, o dividendo já tem essa perspectiva de voltar a aumentar ali, e é uma empresa que vai ter bons dividendos, tá? E aí, o que você pode estar fazendo nesta troca? A Eletrobras, o que acontece? A Eletrobras é uma empresa que vem num turnaround ali, se você pegar o histórico mais passado, é bem volátil, né? Tá começando a se estabilizar mais, mas é muita volatilidade ainda, né? Então, olha só, é uma empresa que vem recuperando os dividendos, já começa a aumentar em 2024, eu esperava dividendos já começando a aumentar em 2025, ela até veio um pouquinho mais rápido do que eu imaginava, 2026 é onde eu espero dividendos já bacanas na Eletrobras, né? Então realmente você está pegando uma empresa que está crescendo dividendos, a teoria é boa, né? Tá caindo, tá em baixa, só que é uma empresa volátil, ela tá mais suscetível a esse cenário Brasil, toda a macro aqui do Brasil ruim, tá suscetível até mesmo a questão política, como direito a voto, é elétrica uma das mais baratas da bolsa, mas tem que tomar aí a sua decisão por conta da sua carteira, por conta do seu apetite ao risco, entre aspas, né? Eu, por exemplo, não tenho comprado Auren Energia, né? Eu tinha a AS Brasil, vendi em preços muito altos, sabia que ia cair por conta da crise hídrica, caiu, ficou de graça, comprei um pouco, não tinha uma posição grande, mas fez a fusão com a Auren e eu simplesmente transformei a AS Brasil em Auren e não acabei comprando mais. Por quê? Porque minha carteira já tem uma certa volatilidade com Vale, com Cosan, então eu tento buscar um pouco do equilíbrio, né? E ainda muita exposição à dívida ali. A Eletrobras não é tão dívida assim como a Auren, né? Tão pegada ali na dívida, mas é uma empresa com uma série, tem também a questão da dívida e tem uma série de outras questões aqui, então você pode ter uma volatilidade que talvez não seja tão bacana você tirar uma Taesa da sua carteira, você que vai definir ali, tá? É uma empresa que está mais barata? Mas a Taesa tende a perspectiva de voltar aos dividendos maiores e a Eletrobras vai subir os dividendos, mas assim, uma bagunça. Ó, eu comprei a Eletrobras por aqui, né, nesses períodos de baixa aqui, e assim, pouco depois ela disparava. Meio que sorte, meio que também uma certa paciência. E eu pensava que depois dessa retomada aqui, que não fosse tão fácil ela voltar. Tirando os dividendos, ela já voltou aos preços que eu até um pouco abaixo aqui do meu preço médio, por incrível que pareça, né? Então, a Eletrobras é difícil você ser assertivo mesmo que você tenha muita paciência. O preço de hoje, R$ 34,75, parece ser excelente, assim como parecia quando eu estava comprando ela aqui, né? Só que acontece lá, é o governo fazer alguma besteira e aí a ação, de repente, continuar
a cair mais, tá? Então é realmente um case mais volátil. Enquanto a Taesa consegue manter seu dividend yield médio histórico de 11%, é um dividend yield muito forte, isso é uma média de 10 anos aqui, é uma empresa que você pode contar com dividendos bons dela normalmente, né? Mas óbvio, ela tem a questão da dívida, em alguns momentos ela pode dar uma diminuída ali por conta disso aí, de novos projetos e tudo mais, né? O desafio ali de 2030. Tem muita pergunta da Isa Energia também, mas como eu já vou falar da Isa Energia aí nos próximos dias, já tem um vídeo que eu já tinha gravado, eu vou dar uma atualizadinha nele, né? Falando de duas elétricas do exterior também, tá? E aí quando eu dar essa atualizada, eu posto o vídeo aí, não vou responder hoje então da Isa, para não ficar repetitivo aí, já vou falar dela na sequência, tá? Bom, então, por que o Barsi, tudo que ele fala vai ladeira abaixo, né? Tipo Cosan, IRB, a própria Aura Energia que nós falamos, né? Muitas empresas assim. Só que na verdade, primeiro ponto aqui que você tá vendo que é aquela tecla que eu bato sempre, você tá olhando o curto prazo, né? Você também não tá olhando essa dinâmica da carteira da pessoa. A IRB, o Barsi falou algumas vezes aqui que era dinheiro pouco, né? Dinheiro de pinga, entre aspas, pouca coisa para ele, né? A Cosan é uma empresa que sim, que ele aposta, a Aura Energia também, estão em queda, mas assim, você se esquece das empresas que têm a disparada, assim comigo, né? Ninguém fala das ações minhas que disparou, mas agora ninguém fala das ações do Barsi ali, que deu uma disparada também no curto prazo, né? O pessoal tende a implicar com as que caem sempre, fica lembrando e se remoendo por isso. Um grande exemplo disso é o Banco Mercantil, com uma alta de 69% nos últimos 12 meses, uma alta ainda maior se você pegar um período um pouco mais longo. O Barsi começou a comprar, ela foi caindo ali, né? E aí um pouco depois, inclusive, dela cair, eu trouxe vídeo no canal dizendo que eu vi uma perspectiva muito positiva para ela já no curto prazo. Eu trouxe, por incrível que pareça, assim, no fundo do fundo do fundo, só que infelizmente não é daquelas ações que eu tenho a história para contar que eu comprei no fundo, né? Eu só falei, eu estou avaliando se troca o Bradesco, que eu acho que vai demorar mais, pelo Banco Mercantil, já que são dois bancos ali de oportunidade, e aí eu faço essa troca, que eu acho que o Banco Mercantil vai subir primeiro. Eu estava certo, mas errei ali na amorosidade. Ah, vou trocar. Mas assim, gravei o vídeo, ele puf, foi subindo uma atrás da outra, né? E essa alta toda, eu nem vou colocar o mérito para mim, é o mérito pro Barsi, né? O Barsi que falava do Banco Mercantil. Eu só trouxe aqui vídeos bem detalhados aqui para vocês e é um case que o Barsi escolheu, um case escondido ali. Eu me lembro de trazer vídeo exatamente nesses períodos aqui do meio de ano 2023. O banco já subiu 265% desde então, né? Mas, de novo, méritos do Barsi. Eu nunca vi ninguém no comentário falar, nossa, como o Barsi é bom, ele acertou o Banco Mercantil. Mas não, como o Barsi é ruim, ele errou a ação XPTO, mas o cara tá falando que ele errou como se o Barsi tivesse vendido. O Barsi não vendeu essas ações. Só erra quem vende, quem comprou, entendeu o case e falou, ah não é bem assim e vendeu. Este cara é o errado. O cara que compra a empresa, entendendo a empresa, mas sabendo que ela pode cair, inclusive por questões macro, mas mantém a empresa porque acredita na empresa, ele não perdeu. Inclusive ele vai comprar mais no fundo, ele vai comprar mais. Então nunca, em hipótese alguma, compre alguma ação porque alguém comprou. Por isso que eu falo tanto quando eu estou comprando as minhas ações, eu tento explicar o que eu estou pensando ali para você ver se se encaixa no que você está pensando. E aí, exatamente, eu comentei, inclusive, na época, ó, não vou comprar a Aura por conta da Cosan. Tem toda uma história da pessoa, do quanto ela está colocando também, porque tem uns caras muito bonitão na internet. Ah, coloquei 100 mil na empresa XPTO. Aí o cara é milionário, bilionário aí, sei lá o que for. Eu não tô falando do Barsi, não. Tô falando assim, de modo geral. O Barsi, ele costuma deixar claro que tá pondo um pouco de dinheiro ali, né? Enfim, você tem que tomar muito cuidado com seguir o que alguém fez só porque alguém comprou X ação. Se for para seguir alguém, sabe o que eu ia seguir? Com certeza ia seguir o Warren Buffett. Nem ele eu vou seguir o que ele está comprando, né? Óbvio, tudo que ele fala, eu vou fuxicar, eu vou dar uma olhada ali na empresa. Assim como o Barsi também fala, eu fui olhar lá o Banco Mercantil. Eu falei, opa, peraí, esse aqui eu gostei. Inclusive num timing perfeito. Agora, sair comprando que nem um maluco? Não, né? Só lembrando vocês que o meu curso de investimentos focado em ações, mais o meu curso de opções estão em promoção de fim de ano, unicamente, exclusivamente
agora, vai demorar para fazer outra dessa, tá? Estamos aqui a um preço de R$ 890 para você levar os 2 cursos. Para saber mais sobre o curso, confira na descrição do vídeo e no site aqui topeacoins.com.br tem até um vídeo de eu explicando aqui um pouco mais, tá? Um Feliz Natal, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!